A gente encerrou a reunião anterior, que foi a correção da nossa atividade, né? Agora, eu estou aberta a perguntas e a explicar mais alguma coisa que vocês estejam aí querendo saber. Alguma pergunta, alguma coisa? Vocês têm alguma pergunta para fazer da matéria? Agora não. Agora não, Rodrigo. Ela mora muito longe. Hoje, né? Hoje não. Bom, então vamos lá. Bora puxar aqui. Aquele vídeo que ficou pausado lá do YouTube, que não saiu o resto, eu estava falando sobre as obrigações de meio de resultado, que eu cheguei a falar com vocês também aqui, não já? Um pouco? Hã? Hein, ô cacetinhos? Classificação. Vamos pegar aí. Sigam pelos slides que eu mandei para vocês aí. Eu vou abrir o meu aqui agora. Vamos lá. Sextou com direito civil. Esse aqui é o conteúdo da primeira NPC, que vai ser uma... Eu digo prova, porque vai ser de onde eu vou tirar a nota, mas vai ser um trabalho que vai ser juntado com os demais para dar a nota de vocês. Tá? Nós estamos aqui com 14 pessoas. A Ana tinha uma pergunta, mas a Ana não voltou. Não sei o que ela queria. Coloca o slide na tela, tá, Lulu? Te acalma. Aqui, menina, falou no já apareceu o rabo. Pronto. Ana, qual era a pergunta? Tô vendo, peguei um vácuo da Ana. Voltei. Gente, qual era a pergunta, filha? Era sobre a... Peraí, deixa eu pegar meu caderno. Sobre a obrigação de fazer, que é prevista pela Constituição, que eu lhe perguntei. Obrigação de fazer prevista na Constituição, como assim? Foi o que cortou do último vídeo que a senhora falou que ia explicar. Ah, mas a Constituição é que ninguém é obrigado a fazer, senão em virtude de lei. Ah, tá. Tá? Aí vem, foi aquela justificativa da letra B da 2. Tá bom? Ah, tá bom, então. Então, bora lá. Isso aí. Vamos fazer aqui o que o Filipito pediu para mim. Vamos share screen de novo. Vamos pegar aqui o direito das obrigações. Agora é a hora em que vocês vão tirar a foto, todo mundo, para postar no Instagram. Nós estamos tendo aula aqui com o slide. Tá bonito. Eu vou tirar. Bora, todo mundo tirando foto, porque eu quero postar uma foto bem bonita. Vou bater a foto, peraí. Eu tô tentando fazer. Vamos lá. Obrigação nada mais é do que aquele vínculo que se estabelece entre credor e devedor, né? Sujeito ativo, sujeito passivo, onde o credor tem o poder de exigir do devedor o cumprimento de uma prestação.
E o que é a prestação? A prestação ela é o objeto da nossa obrigação, que consiste em quê? Dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Essas são os objetos, né? Aquilo que você pode negociar com a outra pessoa. Dar, fazer ou não fazer. Muito bem. Oh, meu Deus. É uma relação de natureza pessoal. Por quê? Porque você vai estabelecer cláusulas, você vai estabelecer obrigações a serem cumpridas entre pessoas. Não é uma natureza real, como vocês já devem ter visto pela doutrina aí, né? Que não é uma coisa, não é de natureza real. Por quê? Porque real diz respeito à pessoa com relação à sua coisa. Então, por exemplo, se eu sou dona desse celular aqui, se eu estiver falando da Joana com relação ao celular, aqui é uma pessoa e aqui é uma coisa. É uma relação de direito real. Eu sou dona disso daqui. É uma relação de propriedade. Quando a gente fala em direito das obrigações, a gente está falando numa relação pessoa a pessoa. Você está imaginando que Joana contratou com a Jeane e elas duas estão conversando, estabelecendo as regras de obrigação entre uma e a outra. Não é uma relação Joana-telefone, é uma relação Joana-Jeane, pessoal. Por isso que a pessoal não é real, tá? Real é aquilo que envolve a coisa, propriedade, posse, essas coisas. Tudo bem. Tinha até uma coisinha que eu nem coloquei aqui, mas eu vou escrever aqui no slide depois para vocês com relação às obrigações ambulatoriais que vocês também devem ter visto na doutrina, que é a própria terrem. Vocês chegaram a ver essa palavra? Chegaram a ver isso na doutrina? Sim ou não? Como é o nome? Obrigação propter rem. Sim. Pois é. Propter rem é aquela obrigação em razão da coisa, tá? Então, gente, tem um ser aqui me chamando o tempo inteiro. Muito bem. Daqui a pouco eu falo do propter rem para vocês. Então, continuando, a obrigação é um vínculo cuja finalidade é que ela seja cumprida, né? É exigir do devedor o cumprimento dessa prestação. Quando ele não cumpre com a sua parte, quando ele viola o contrato, nasce o direito, né, dele exigir, que é a responsabilidade, tá? Direito das obrigações, ele tem sempre que envolver o objeto lícito, possível, determinado ou ao menos determinável. O determinável é a coisa incerta e o determinado é a coisa certa. E o vínculo obrigacional, ele se dá em razão de um negócio realizado entre credor e devedor. Caráter transitório, por quê? Porque ninguém fica devedor pro resto da vida de outra pessoa, né? E o negócio... Eu tô assistindo aula, meu filho. Oi? Eu tô assistindo aula aqui, tá? O vínculo obrigacional se dá em razão de um negócio, um contrato, né? Uma determinação da lei, pode ser um ato unilateral de vontade, um ato ilícito. Lembram? O que mais? Nós vamos ter o débito e a responsabilidade, né? O débito nada mais é do que a própria obrigação que você se compromete com uma pessoa, e a responsabilidade é a partir do momento que aquela obrigação não é cumprida, nasce o direito de exigir o cumprimento dessa obrigação ou o equivalente, né, lá em perdas e danos. Como elementos, a gente tem partes, prestação e vínculo, e como fonte, lei de contratos, ato ilícito e ato unilateral de vontade. Lembrando dos princípios que regem as obrigações, a autonomia da vontade e a autonomia privada, significa dizer que a gente pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido por lei, né?
E que legal, estamos com 20 participantes, olha aí. A gente pode fazer tudo aquilo que não é proibido, certo? Então, a gente pode estabelecer qualquer tipo de acordo entre as partes, desde que esse acordo não, desde que ele não prejudique direito de alguém, desde que ele não fira, né, direito fundamental, né? O limite do direito de um termina quando começa o direito do outro, então também tem que respeitar. Justamente onde entra a função social, ou seja, a gente tem que respeitar o interesse de terceiros, né? O contrato, ele é feito para uma determinada situação que não pode ser desvirtuado, regido pela boa-fé, que vem junto com a ética, a eticidade do Código Civil, significa que as relações são pautadas na confiança, na responsabilidade, na lealdade, na solidariedade, no companheirismo, né? E o equilíbrio obrigacional. As prestações, elas têm que ser proporcionais, né? Eu não vou prejudicar uma pessoa em detrimento da outra, né? As modalidades, eu vou diminuir aqui. As modalidades, a gente tem aqui classificação em geral. Nós temos dar, fazer e não fazer, né? E nós temos a obrigação, ela pode ser simples ou composta. Simples é quando eu tenho um credor, um devedor ou um único objeto. Quando que ela é composta? Quando eu tenho pluralidade, ou seja, eu tenho vários credores, vários devedores, né? E vários objetos. Eu tenho pluralidade. As obrigações, elas podem ser cumulativas. Agora eu quero que vocês prestem atenção, que isso aqui é uma coisa nova. Cumulativa, agora deixa eu abrir aqui. Cumulativa é aquilo que você vai perceber que vai ter aquele E na obrigação. Como assim? Quando vai comprar um carro, a pessoa fala assim, olha, para o cliente, se você fechar o carro, né, eu vou te entregar o carro com tanque cheio, com tapete, banco de couro e o IPVA pago. Quantas obrigações eu tenho aqui quando eu falei isso? Bora, conversem comigo. Quantas obrigações eu tenho? 5, eu acho. Uma? São 5, olha. 5 obrigações, não? Exato. Então, ela é cumulativa. Por quê? Porque ele me prometeu o carro, o banco, o IPVA, o tanque cheio e o tapete. Então, se ele me entrega só o carro e não me entrega as demais obrigações, ela não foi cumprida. Ela é cumulativa porque ela tem o E. Então, entenderam? Então, sim ou não? Entenderam isso aqui? Não. Porque aí, Genilson, ele colocou aqui, né? Pensei que fosse uma devido ser o mesmo contrato. Não. Porque se ele te prometeu essas 5 coisas, eu tenho 5 prestações a ser entregues. Eu tenho que entregar o carro. Esse carro tem que estar com banco, tem que estar com tapete, tem que estar com tanque cheio e IPVA pago. Porque se ele não me entrega assim, a obrigação não foi cumprida. Ela vai dizer, mas eu entreguei o carro, você comprou o carro. Sim, eu comprei um carro, mas para que o carro viesse, você me ofereceu mais isso, mais isso, mais isso. Por isso que chama de obrigações cumulativas, ok? Já as alternativas, eu viro e falo assim, eu vou te entregar ou um carro ou 100 mil reais. Eu vou te entregar ou uma casa ou um apartamento. Eu estou dando opções para uma ser escolhida. Tudo bem? Por isso que é alternativa. Você tem uma alternativa. Ou você quer o celular, Joana? Joana, seu aniversário. Você quer o celular? Ou você quer uma bicicleta? Né? A obrigação vai estar cumprida a partir do momento que uma das duas for ser entregue. Ou eu entrego o celular, ou eu entrego a bicicleta. Por isso que ela é alternativa. Tá?
Eu não quero mexer na facultativa agora, porque eu preciso passar uma explicação muito grande sobre isso. Então, esse aí é tema da segunda NPC. Continuando. Aí ele vem aqui, ó, divisível são aquelas cujo objeto pode ser cindido, pode ser repartido, pode ser fatiado entre partes, né? Sem que ela perca a sua essência, a sua existência. E as indivisíveis são aquelas em que também cada devedor é exclusivamente responsável por sua cota, mas o objeto não pode ser dividido, devendo a prestação ser cumprida integralmente. O que é um pão, Luiz? Não, é meu. Não divido com ninguém. Comida não se divide. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O carro. Um carro. Ele é fungível ou infungível? Quando a gente fala de um carro. Fungível? Infundível. Por quê? Porque você pode substituir o carro a qualquer momento. Você pode trocar por um ou por outro. Não. Na minha opinião, um carro é infungível, não? O carro é infungível. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu quero que o André responda aí. Tô perguntando, tá por quê, André? É infungível porque ele é um carro, um objeto só, não pode ser se duas pessoas querem. O carro eles têm direito à totalidade do carro, ele não pode ser dividido, repartido. Não tô falando de divisível e indivisível, não, menino. Tô É falando porque ele é específico. Posso responder, professora? Só Mas eu acho que, não sei, Porque Mas- quando vai ser feito um contrato, eu preciso especificar o objeto. Então, eu tinha falado fungível, mas ele, por exemplo, ele determina a compra, faz a escolha do carro, determina, né, por qualidade, valor, aqueles itens lá, não é isso não? E se o devedor vier com outro objeto, o credor poderá aceitar, mas não é obrigado. Vou perguntar. Tu entra numa loja de carro, tem 5 carros iguais. Um carro Fiat Uno, rosa, LX, 4 portas, banco rosa, som, são todos iguais. Fungível ou infungível? Como? Nesse caso, fungível ou infungível? Nós temos 5 carros iguaizinhos. Sabe por que ele é considerado infungível? Ainda que eles sejam 5 carros iguais, porque cada um tem um número de chassi diferente. Sabia. Então, cada um tem um número de fabricante. Hã? Pois é, um item determinado. Então, No ainda caso do contrato, em cada contrato, se comprar 5 carros, em cada contrato vai ter um número de chassi diferente. tem que ser... Por isso que o carro ele é considerado infungível quando você determina aquele carro, justamente pelo chassi. Que o chassi dele é uma numeração. E por mais que eu tenha 2 carros iguais, o chassi diferencia um do outro. Então, por isso que ele é considerado infungível. Eu estava até vendo nunca isso. será o mesmo carro, né? Pode ser Não é igual, o mas não é o mesmo mesmo. carro. Entendi. Tá? Seguindo aqui, próximo slide. Aqui. Obrigação civil e obrigação natural. Vamos relembrar que a obrigação civil é aquela em que nós temos a exigibilidade, lembram? A obrigação natural é aquela que falta o vínculo jurídico. É aquela obrigação que ela existiu, porém ela perdeu a sua exigibilidade. Ela não pode mais ser cobrada, né? Lembrando que você pode cumprir uma obrigação que já está prescrita, né? E aí amanhã você também quer pedir dinheiro de volta? Não pode, tá? Então, a obrigação civil é aquela que o vínculo jurídico é exigível. E a
natural é aquela que não é exigível. Uma dívida prescrita, um objeto ilícito, etc. Próximo slide aqui. Eita porra. Tá acabando com a casa? Tá acabando com a casa, gente? Matou? André, desliga o microfone, todo mundo vai descobrir que tá apanhando da mulher, homem. Não, um monte de filhotinho. Gente, nesse momento estamos presenciando casos de família. Vamos trocar a aula de obrigações para direito de família. Eu tô querendo ouvir aqui, eu tô querendo participar também. A gente Direito de família agora. alto aí, Genilson, a gente quer ouvir. Quem é que tá apanhando da mulher aí? Quem é? O Genilson está desligado, do André estava desligado. É o Galaxy 8 ou o Lucas? Não, o Lucas É o J8 aqui. é o J8. É o Luiz. J8 é o Luiz. Qual Luiz? Ah, Luiz, é tu que tá apanhando, né, Luiz? é não, o Luiz está aqui, bichinho. Eu não posso. Tá. Tem alguém passando uma vassoura aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Acho muito legal que isso vai sair no vídeo do YouTube. Vai todo mundo rir, não tô nem aí. Bom, obrigação de... Gente, essas coisas só acontecem na minha aula. Preservado só acontece comigo, velho. Quem é, cara? Essa criatura que é... Quem é o J8? Eu vou mutar ele, pronto. Segue, vamos lá. A obrigação de dar. O cara poderia ter feito isso há mais tempo e deixou aí, passando vergonha mesmo, foi professora. Na verdade, eu queria ver o caso de família. Não posso, gente? Queria, né? Eu que mutei ele aqui. Coitado. Então, vai. Obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar. Lembrem, não se esqueçam. Tenho certeza que vocês não vão esquecer nunca mais disso. Você vai emprestar algo para ser restituído ou você vai entregar algo que você precisa dar para alguém, tá? Ela pode ser coisa certa ou incerta. A certa é aquela que é determinada por gênero, quantidade e qualidade, devendo ser devolvido aquele mesmo objeto que foi emprestado ou devendo ser entregue aquele mesmo objeto que foi contratado. Abrange os acessórios, artigo 233. Obrigação de dar coisa certa é diferente de restituir. Por quê? Porque quando você está dando algo, você está entregando algo para alguém, você acabou de adquirir aquilo dali. Quando você está restituindo, você está devolvendo algo para alguém que já era o antigo, que já era dono, né? É a situação da compra e venda, um exemplo de dar, e um exemplo do aluguel de restituir. Eu até coloquei aqui perecimento e deterioração. Eu já vi que também estão confundindo. Perecer é aquilo que acabou. Lembra quando alguém vira para você e fala assim, quando você vê nas campanhas doação, alimentos não perecíveis, aquilo que não estraga, aquilo que não se perde. Deteriorar é aquilo que sofre perda, mas não total. Pereceu, acabou. Deteriorou, não acabou o produto, ele ainda continua existindo. Vem as formas de responsabilidade. Se a coisa se perdeu com culpa, sempre que tiver culpa, nós teremos perdas e danos. E toda vez que não houver culpa, não há que se falar em perdas e danos. Ou aquilo vai ser resolvido, né? O dinheiro vai ser devolvido, a coisa não vai mais, o contrato pode ser desfeito. Quando ele fala em resolver, gente, ele está falando no sentido de que, como o contrato tem a força obrigatória e o inadimplemento de um contrato leva a multa, leva a outras coisas, quando ele fala em resolver, significa que aquele contrato vai ser desfeito, dinheiro devolvido e nenhuma das partes vai sofrer punição, sanção, tá? É isso. O que foi que tu tá rindo aí, Jeane?
Eu tô lendo as mensagens do chat. Ah, eu não vi aqui. O menino colocou: isso é hora de varrer. Pergunta, Genilson, o que tu quer perguntar? Professora, vamos supor que eu tenha um contrato com uma determinada pessoa. Aí, no momento da execução, eu pego e essa pessoa não é localizada. Esse contrato, ou no caso do processo, ele pega e é arquivado. Ele perece também. Próximo. Tipo, a pessoa some, vamos supor. Que a Isso aí não há pessoa... dúvida, né? Isso é uma consulta jurídica, né? Entendeu? Deixa eu ser para frente, Genilson. Gaiato. E aí? E você vai atrás de um advogado, pague minha hora, rapaz, que eu tô aqui ensinando uma coisa e você me vem com direito processual, rapaz. Tô dizendo. Giane, eu sou macaca velha, Giane. Eu tenho 15 anos de direito nas costas, minha filha. Não é assim, não. Genilson, é assim. Na relação processual, quando você movimenta um processo e ele fica muito tempo sem movimentar, mais de 30 dias, naturalmente esse processo ele é arquivado. Não é que o processo não vai perecer, não é isso. Ele só vai perecer a partir do momento que você perdeu os prazos e aquilo ali foi extinto através de uma sentença. Mas hoje, com o novo Código de Processo, a obrigação é nossa, enquanto autor de uma ação, em dar todos os dados para que a justiça vá atrás daquela pessoa para notificar, né? Para notificar, para passar os passos processuais e tal. Então, vai chegar um momento que, se você não movimentar aquele processo, ele vai ser cancelado. Gente, como passa rápido a hora, eu já tenho 10 minutos de novo para encerrar a aula. Só porque é super divertido. É divertido, né, gente? Você viu, cara? Você viu? Legal. Professora, vamos fazer um outro só de bate-papo sem aula. Vamos! Isso, tira dúvida. Ou melhor, Joana Mansur está assim, light, momento super, como que diz, solidário. Vamos fazer um só de consulta jurídica. Eu tenho trabalho de graça relógio, minha filha. Ai, professora, tá todo mundo doando alguma coisa nesse período. Eu tô doando meu tempo. A gente pode fazer alguma coisa depois. Teacher, please, diminui as atividades, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Gente, vamos pegar esses 10 minutos finais aqui pra gente conversar besteira. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Bora. Aqui, ó. Exemplos com culpa e sem culpa. Olha lá, de obrigação de dar. Um exemplo com culpa, sem culpa. Havendo perda, que é a mesma coisa que perecer, a obrigação resolve-se para ambas as partes. Aqui tem o, né, Joana? Vamos corrigir esse slide. A obrigação resolve-se para ambas as partes. Exemplo, A compra o carro de B. B, após receber o dinheiro e antes de entregar o carro, vem a ser assaltado, sendo-lhe roubado o veículo. B deu causa ao não cumprimento? Não, né? Nesse caso aí, B vai ser devolve o dinheiro e simplesmente desfaz o contrato, porque não teve culpa. Você tem alguma pergunta para fazer, meu povo? Professora. Quem fala comigo? Deixa eu tirar aqui do share. Professora, como faz? Quem fala comigo? Oi. Oi. Andréia. Oi, filha. Já te saí do modo... Oi, como é que vai ser essa prova? Isso, Andréia. Vocês não estão fazendo exercícios em casa? Como é que vai ser essa prova, professora? Vocês não estão fazendo exercício em casa e mandando no Classroom? Então fala logo que ninguém vai ter prova, professora. Pelo amor de Deus. Desse jeito. Eu vou elaborar uma prova. Eu vou elaborar questões. A prova vai ser toda discursiva, óbvio. Eu vou elaborar questões. E vou mandar que nem eu fiz essa última para todo mundo. Todo mundo vai receber no seu quadrinho lá. E vai mandar para mim. Só que vai ser num prazo menor. Como é uma prova,
né? Por exemplo, eu mando numa quarta-feira para vocês me entregarem na sexta-feira. Aí, esse daí não pode me entregar fora do prazo, porque é prova, né? E eu vou falar com o Luiz e com o Artêmio para que eles avisem a sala inteira sobre essa prova, que vai valer 10. Junto com os outros trabalhos, eu vou fazer o somatório para poder fazer o lançamento de nota. Com relação à falta, todo mundo vai ter presença nesse tempo, lá no portal. A única coisa mesmo que eu vou me ater é a prova. A prova vão ser questões dentro desses slides aí, que eu digo de conteúdo, tá? Do que eu já expliquei, das aulas em sala de aula. Então, assim, vocês vão ter a chance de usar código, de usar a internet, né? Mas, de antemão, já aviso que se tiver alguma coisa copiada do outro coleguinha, eu vou dar 0, não tô nem aí. Vou deixar, assim, aí eu quero que fundamente, bonitinho, vão ser aí umas 5, 6 questões discursivas. E é uma forma de a gente manter, né? Tipo, eu não vou fugir desse padrão que nós estamos tendo, de aula, de explicação, de atividade que vocês já vêm fazendo, de leitura, de textos, de questionários. Então, não vejo que vai ser muito difícil ou muito complicado, não. Acho que talvez a minha matéria está sendo aí a mais fácil dessa quarentena aqui, porque eu estou sempre explicando, estou sempre respondendo. Eu leio as questões lá no Classroom, já mostro onde está errado. O bom é que eu vou poder corrigir individualmente a prova, vou mostrar para a pessoa onde ela errou, o que é legal, onde ela acertou. Então vai ser assim, eu acho que. E com relação à civil, vocês estão bem, eu acho, né? Ou tem alguma coisa para acrescentar, ou vocês querem alguma coisa diferente? Podem dar opinião aí que eu estou ouvindo, só vou aceitar, é outra história. Eu quero voltar para a sala de aula, professora. Já estou estressado com essas videoaulas. Gente, eu também. Nunca pensei que eu ia querer tanto uma sala de aula como vocês sabem que eu estou terminando meu mestrado, né? E eu estou numa fase muito complicada de ter que escrever a dissertação, de escrever a qualificação. Eu vou qualificar aqui, ó. Eu vou qualificar desse jeito, que nem eu dou aula para vocês. Eu, o orientador e os avaliadores. Eu vou qualificar desse jeito aqui. Que nem a gente está aqui, por videoconferência. Imagina uma qualificação de mestrado por videoconferência. Eu tô para ficar maluca. Minha cabeça ela tá assim, ó. E depois, se em agosto a situação ainda for assim complicada, eu vou defender a dissertação por aqui. Eu vou virar mestre por virtual. Mas esse ano eu vou terminar. Se Deus quiser, eu vou terminar. Professora, eu virei meme. Bebendo essa... Cadê a porra do meme? Eu quero ver, manda pra mim. Professora, essa questão de respostas iguais, eu já ia falar isso, eu digo, você só está falando isso nas atividades, imagina com relação à prova. Porque, por exemplo, vocês não tiver, assim, eu vou falar vocês para não dizer o nome de ninguém. A pessoa que sabe, que está aqui ou que não está, mas que vai saber, sabe que é com ela. Vocês me mandam o mesmo exercício, o que o A mandou, o B mandou, o C mandou, o D mandou. Uma outra pessoa que fez sozinho com as próprias palavras. Eu sei que vocês se ajudam aí nos grupos, mas, porra, precisa mandar o mesmo trabalho, a mesma coisa, até o mesmo erro. Professora. Até o mesmo erro, e isso é fácil de perceber. Deixa eu lhe dizer. É assim, professora. Eu sei que vocês não têm culpa, os professores têm se esforçado bastante, a gente tem visto isso, né? Mas a gente sabe que a situação da gente, ela não é uma situação atípica, ela não é uma situação de videoaulas comum, né? Ou de até acessibilidade mesmo para alguns colegas. Então, alguns colegas acabam precisando mesmo da ajuda da gente. Outros não é férias, como a gente sempre está dizendo, nem férias em casa. Alguns estão até trabalhando no meio dessa pandemia, desse desespero todo. Em casa, né? Eu entendo, André. E assim, às vezes a gente se ajuda mesmo, né? Claro, às vezes a gente se ajuda, claro, né? Mas assim, eu entendo também que a senhora quer que a gente aprenda, né? Quer que a gente
colocar dentro da cabeça da gente todo Mas, o ó, conhecimento, né? E olha essa só, preocupação também. eu já fiz 3 aulas, esse é o terceiro vídeo que eu vou gravar. Eu falei tudo que eu vou colocar na prova, eu falei, porque eu não costumo cobrar o que eu não falo. Então, assim, e tem nos livros. Então, assim, mesmo quem não está assistindo, tem como ver num livro. Para, Bartolomeu! Tem como ver num livro, tem como pesquisar. Eu sei que uma coisa é você se ajudar. Eu já queimei 2 computadores, professor, e eu não consigo fazer esses trabalhos sem um computador, sabe? Eu não consigo fazer pelo celular. Eu Não, tenho que tudo bem, mas eu enfiar digo no assim, computador. onde eu estou querendo chegar, André, é que não precisa necessariamente você pegar o mesmo trabalho daquela pessoa e mandar como se fosse seu. Tá entendendo? Sim, claro, Tudo é na cara assim também, porque, Vamos- por exemplo, uma coisa que eu vocês vão pensei, presenciar eu assassinar um cachorro. eu utilizei algumas coisas dessa tabela, que inclusive é a Sim. sua original, para responder. Para, E tudo menino! bem, né? Gente, falta 1 minuto para encerrar. Eu vou encerrar aqui. Aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, podem me mandar no Classroom. Vocês podem comentar lá no grupo da turma, porque assim todo mundo vê, porque pode ser uma dúvida geral, né? Peço a gentileza já de vocês colocarem no grupo de vocês que vai ter uma prova, que vai ser no estilo que está sendo as atividades de questões discursivas, que vai ser enviada na semana que vem. Eu vou enviar na sexta-feira que vem para ser entregue na segunda, tá? Valeu, Rosivane. E vai finalizar. Vamos ter semana que vem, talvez, se vocês tiverem, a gente pode ter uma reuniãozinha tipo de revisão.